Noite a todos. Vamos iniciar. Boa noite, me chamo Letícia Urano, estou gerente da Educação Ambiental e Patrimonial na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb. Agradeço em nome da agência a participação de todos neste evento. Hoje estamos realizando a primeira edição do Projeto Diálogos 2023. E neste Diálogo de Verão, o tema será compostagem. Para quem não conhece, o Projeto Diálogos acontece trimestralmente durante as quatro estações do ano e consiste em um espaço para exposição e discussão de diferentes temáticas que envolvem o meio ambiente, com o objetivo de propor o diálogo sobre os temas e promover o acesso e a difusão do conhecimento. Para esse diálogo, convidamos 3 palestrantes que discorrerão sobre a temática compostagem, sendo eles o Gilson, agrônomo e coordenador da Unidade Técnica de Agricultura Urbana do Fundo de Apoio à Comunidade, a Bruna Gonçalves, engenheira ambiental e proprietária da ONSA Soluções Ambientais, e o Hugo Henrique Souza, engenheiro ambiental e sócio proprietário da IP Sustentabilidade. Agradecemos desde já pela presença dos 3. Se alguém quiser falar algo. Oi, boa noite. Só para agradecer a oportunidade aí da gente estar aqui presente conversando sobre compostagem. Então, eu acho que eu vou ser o terceiro a falar, mas de qualquer forma, só para dar boas-vindas a todos aí e agradecer. Boa noite. Aproveitar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. É um prazer poder falar de compostagem, falar de educação ambiental nessa frente e poder levar esse pouquinho do conhecimento que a gente tem e conseguir compartilhar com todos aqui presentes. Obrigada pela oportunidade. Também queria agradecer a todos que nos assistem e estou muito feliz pela oportunidade de estar discutindo esse tema tão relevante e atual hoje, né? Muito obrigado a todos. Antes de iniciarmos as apresentações, faremos a leitura dos procedimentos. Serão realizadas 3 apresentações com duração máxima de 20 minutos cada. Ao término das apresentações, será concedido intervalo de 5 minutos para a coleta de perguntas, que deverão ser feitas por meio de formulário online a ser disponibilizado no bate-papo, devendo obrigatoriamente ser preenchidos os dados do solicitante. Após este intervalo, será iniciada a fase de discussões, procedendo à identificação dos questionantes para então efetuar a leitura da respectiva pergunta. Após a resposta do palestrante, caso ainda permaneçam dúvidas, será aberta a fala ao questionante, que terá o tempo de até 2 minutos para a réplica. Os questionamentos e sugestões que não forem lidos durante o evento serão respondidos por e-mail. Vamos então dar início às apresentações. A ordem será o senhor Gilson, que abordará sobre solo fértil e alimentos saudáveis, a senhora Bruna Gonçalves, que abordará a compostagem na educação ambiental, e o senhor Hugo Henrique Souza, que abordará a compostagem em casa. Abro a palavra ao senhor Gilson. Bom, novamente, né? Muito obrigado. Eu sou o Gilson Silveira Arévalo, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Católica Dom Bosco, sou coordenador da Unidade Técnica de Agricultura Urbana do Fundo de Apoio à Comunidade e vou falar um pouquinho sobre solo fértil, alimento saudável e sobre a temática da compostagem, né? Trago também aqui um abraço da minha coordenadora geral, a Dir Diniz, e cumprimentar também os colegas, o Hugo, a Bruna, a Planurb, na pessoa da diretora, dona Berenice. Muito obrigado pelo convite. E gostaria de estar falando agora a respeito desse tema proposto. Amanda, você projeta a apresentação do Gilson, por favor? Não está passando, só está na pasta. Bom, então aqui eu tenho 2 fotos da compostagem que nós fazemos lá na nossa unidade e da nossa horta experimental e educativa.
Nós do FAC, nós trabalhamos com um comprometimento que a Prefeitura Municipal de Campo Grande fez com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que nós fizemos o compromisso de cumpri-los, né, até 2030. É um compromisso que foi feito em Brasília junto à ONU. E aí a gente dissemina práticas que venham a cumprir com esses objetivos. E a unidade técnica, ela é como se fosse o coração do FAC para atender esses objetivos. Aí dentro da unidade nós temos algumas estações, a qual fica também a nossa compostagem. Aqui é o FAC atendendo, no caso, fazendo doações dos adubos que nós produzimos e falando um pouquinho sobre a conservação do meio ambiente, uso adequado da água, do solo, em algumas feiras que é feita em Campo Grande, algumas ações, como o Drive-Thru da Reciclagem, que aconteceu no último final de semana aqui na capital, com Todos em Ação, que é feito nas 7 regiões de Campo Grande, e aí o FAC está presente também nesse segmento. Obrigado. Bom, afinal, qual que é a relação da UTA, FAC, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que são os 5 P's da sustentabilidade? O FAC, ele é o Fundo de Apoio à Comunidade, que tem feito um trabalho lindo, um trabalho espetacular, principalmente nas comunidades em situação de risco e vulnerabilidade, atendendo de frente, principalmente na época da pandemia, fez um trabalho fenomenal. E ali serviu para a gente crescer bastante. Então, o FAC está relacionado diretamente a pessoas, à prosperidade, à paz, a parceiros e ao planeta, que vem justamente de encontro com as ODS, famosas ODS ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, atendendo algumas metas. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas fotos lá da nossa unidade, né? Ali tem um plantio de cebolinha, de rúcula, de alface. Ali temos um rabanete, estamos apresentando. Ali é uma unidade onde tem várias estações experimentais, né? Nós temos a horta, nós temos uma estação de cooperativa, uma estação de seleção e captação de alimentos, e nós temos a compostagem também, tá? Eu vou pedir para a banda passar um vídeo para vocês poderem conhecer melhor a nossa unidade. Você sabia que a Prefeitura tem uma unidade técnica de agricultura urbana? Aqui são produzidos legumes e verduras entregues a comunidades em vulnerabilidade social. Também são oferecidos cursos de capacitação, além da produção de adubo. Há um ano nasceu o nosso projeto da UTA. Durante a pandemia foram assistidas mais de 35 mil famílias. Durante esse ano, a UTA capacitou e ofereceu inúmeras oportunidades de geração e renda para os agricultores. As árvores trituradas pelo município vêm para cá e nós fazemos um adubo totalmente orgânico, junto com os excedentes de produção. Esse adubo é doado para os produtores da agricultura familiar, postos de saúde, escolas e todos aqueles que procuram atendimento do FAC. Bom, lá na unidade nós fazemos tudo casado. Tem uma equipe que sai cedo e vai para o SEASA para pegar as doações do SEASA, e também tem doações dos produtores urbanos de hortaliças. Aquele canteiro que não tem valor comercial, que o mato cresceu e não vai atender aos padrões de mercado, esse produtor doa para o FAC. Né? A mesma coisa acontece com o SEASA. Então, lá na UTA, depois de levado, é feita uma seleção desses alimentos. Então, depois de selecionados e feitos os kits que vão atender as comunidades vulneráveis, aquele que não serve mais para a alimentação humana, né, nós trabalhamos com a compostagem. Também tem as árvores trituradas pelo município, que é aquela árvore que está caída, que um temporal derrubou, ou que está atrapalhando na fiação elétrica. Aí a secretaria, que é a SEMADUR, faz a trituração dessa árvore e leva para nós, que a gente chama de maravalha. E aí nós fazemos uma compostagem. No começo, nós fazíamos uma compostagem tradicional, 3 metros por 2, né? Fazia a leira de 30 centímetros
e colocava um pouco de resíduo orgânico, né, que vinha de doação, que era laranja, limão, tomate, abacaxi, alface, de tudo um pouco. Só que começou a crescer muito, começamos a receber muitas doações. E aí a mão de obra ficou escassa para atender. Então, nós tivemos a ideia, tive a ideia de fazer no formato de canteiros. Por que de canteiros? Porque o trator que a Cidagro manda para a gente para fazer os canteiros da horta, já ia atender no mesmo tempo, porque quanto menor a partícula para fazer a compostagem, quanto menor a partícula, mais rápido é a decomposição da matéria orgânica. Então, no formato de canteiro, porque a gente não ia ter o trabalho de virar a leira numa compostagem normal. E a gente também não trabalha com água. A água que tem é a água da laranja, a água do limão, a água do abacaxi, a água das frutas e das verduras. E tem atendido muito bem. No começo eu fiz um experimento antes de fazer assim em grande quantidade. Também me falaram que ia ser inoportuno a questão da acidez da laranja, mas eu só queria lembrar que a acidez do solo ela é atribuída à quantidade de hidrogênio e alumínio, né? O M% da análise de solo. Então, eu fiz uma análise depois de pronto o adubo e é 0 alumínio, não tem acidez. É um adubo rico em macronutriente, micronutriente, porque a compostagem nada mais é do que a reciclagem de resíduos orgânicos, feito por micro-organismos decompositores, né? E aí a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, não tem água, a água é usada, não gastamos água para fazer a compostagem, é a água da própria fruta. O cheiro, aquele cheiro de amônia, por conta do nitrogênio, também não tem, porque a cada 7 dias o trator vem e bate essa compostagem. Então, nós temos um adubo pronto em 45 dias, né? E com água, ia ser bem mais rápido, mas nós não usamos água, então nós economizamos na quantidade de água também. E o adubo eu fiz um experimento. Pode passar, Amanda, por favor. Ah, tá. Aqui é o adubo pronto já no formato de canteiro. Parece que é terra, mas não tem nada de terra. Às vezes a gente está em alguma ação e as pessoas falam, ah, me dá um pouco dessa terra preta aí. Mas não tem nada de terra. É simplesmente, né, a decomposição dos resíduos orgânicos e da manavalha que vem para a gente. Aí a gente faz a compostagem, as leiras de 30 centímetros, vai subindo até formar 3 leiras, e aí nós cobrimos e o trator vem e bate. Aí, conforme vai ficando pronto, a gente vai amontoando num canto. No ano de 2022, nós produzimos 700 toneladas de adubo orgânico. Esse adubo ele volta para o produtor que nos doou o alface, ele volta para a escola, no programa de hortas urbanas do município que nós atendemos, hortas sem fins econômicos, conhecidas como hortas sociais. Um saco de adubo orgânico hoje, 20 quilos, ele custa em média 35, 40 reais. Então, esse adubo a gente doa para as comunidades, doa para as escolas, para os diretores, tudo isso via ofício. É um trabalho que o FAC faz, é um trabalho de sustentabilidade, porque as pessoas doam para a gente abençoar vidas. Então, a gente retorna esse adubo para essas pessoas e na produção, na implantação de hortas também, nas escolas e até para produtores da agricultura urbana do município. A gente já forneceu adubo e tem fornecido todos os dias. Pode passar. Aqui tem um experimento lá na nossa horta educativa, que é algumas variedades de algumas culturas. No caso, é o almeirão e a cebolinha. Eu estou apontando para o dedo, para uma folha de cebolinha, para mostrar a grossura que a cebolinha ficou. E eu não usei nenhum produto químico, só usei o adubo orgânico e o defensivo, eu usei um defensivo agroecológico também, à base de NIM, que é aceito nos moldes do orgânico, e a cebolinha, assim, foi extraordinário. Na agricultura, nós temos um problema bem difícil, que é a tiririca, conhecida popularmente como tiririca, né? A Cíperus rotundos, que é difícil controle, que é aquela erva daninha bem fininha, que ela vai a profundidade de mais ou menos de 1 metro, aproximadamente, profundidade. Então, fica com um controle bem difícil. Quando foi usado esse adubo orgânico nos canteiros, até a quantidade de tiririca diminuiu, a gente conseguiu controlar manualmente esse crescimento das ervas daninhas, fazendo com que a variedade que a gente
esperava crescesse e produzisse. Aí tem algumas fotos aí, a horta fica bem bonita mesmo, o repolho fecha a cabeça, alface também. E graças a Deus, tudo isso por conta do nosso trabalho com sustentabilidade de compostagem. Tem uns colegas nossos também, uns colaboradores que trabalham com a gente diariamente. Aqui nessa foto eles estão enchendo alguns sacos que vai ser levado em campanhas da Prefeitura Municipal. E aí é entregue para cada pessoa que for na feira, entregue um saquinho desse. Cada saquinho desse tem de 4 a 5 quilos de adubo orgânico. Aí esse adubo é doado, aí você pode misturar esse adubo na terra numa quantidade de 3:1, 3 de terra para 1 de adubo, que vai encher um vaso, ou você pode usar de cobertura para o alface, para as hortaliças, né? E com certeza vai ser um fornecedor de nutrientes muito bom para as suas hortas e para as suas plantas. Aí o pessoal está enchendo esse saquinho para poder entregar nas ações. Pode passar. Esse aqui é um stand do FAC, da UTA FAC, em um evento aqui na capital. Aí tá os saquinhos que os meninos encheram. E aí é doado um kit de verdura, de doação que a gente faz, e um saquinho de adubo. Aí nesse dia é explicado para as pessoas, né? Manejo, conservação do solo, uso adequado da água, uso adequado do solo, e como plantar certinho de maneira saudável, porque solo fértil é resultado de alimentação saudável e produto bom no prato. Pode passar. Aqui alguns colaboradores do FAC atendendo no evento a doação de verduras. E aquelas caixas de alface, tudo saiu da nossa horta. E a nossa horta ela não tem 400 metros quadrados. Então é possível produzir num lugar pequeno em grande quantidade e só agroecológico. Pode passar. Nós fazemos também um trabalho nas escolas. As escolas procuram o FAC, né, via ofício, e nós levamos essas técnicas de aprendizagem para as escolas, falando das ODS para os alunos, ensinando eles a ter um amor pela alimentação saudável, porque o contato com a natureza vai fazer com que eles cresçam com vontade de se alimentar bem, com convívio com a planta, e vão aprender também técnicas ali de matemática, perímetro, espaçamento, a quantidade de água usada. Nesse caso aí é na escola Professor Aldo de Queiroz, na Moreninha, e lá a professora de ciência, ela tem feito um trabalho muito bonito também com essas crianças, e nós damos esse suporte, fornecendo adubo orgânico numa quantidade assim de toneladas para atender essas hortas dessas crianças. Pode passar. Aqui é o terceiro ano, terceiro C, fazendo o plantio do alface. No caso, cada turma cuida de um canteiro, é responsável por esse canteiro, e o canteiro não pode, as plantas não podem morrer, eles têm que limpar, têm que regar, e isso aí entra já na grade curricular. Porque tem uma frase que eu gosto muito, assim, de Nelson Mandela, que fala que a educação, ela é a arma mais poderosa que você pode usar para transformar o mundo. Então, a gente tem que sempre estar levando esses princípios sustentáveis, princípios agroecológicos para dentro da sala de aula, para trazer a nova geração a comprar essa briga da conservação do meio ambiente. Pode passar. Nós atendemos também produtores da agricultura urbana. Essa senhora é a dona Carmen, ela é atendida também por nós lá no FAC, lá na UTA, e aí a gente acaba dando aqui uma assessoria, ajudando, e aquele adubo que antes era oneroso, agora nós podemos fornecer. E futuramente também vamos fazer uma estufa agroecológica para a produção de mudas. E aí vamos fornecer mudas também para essas pessoas. Pode passar. A Unidade Técnica de Agricultura Urbana, ela fica na Rua Santana, número 1750, no bairro Vilas Boas, fica próximo ao Comper da SPIP Calarge. Nós estamos abertos das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, para receber, tirar dúvida. Lá nós fazemos curso, palestra, também estamos abertos a atender as escolas para fazer visitação na compostagem, na horta, e conhecer novos projetos, novas tecnologias sustentáveis, para poder levar as ODS aí, se Deus quiser, ao mundo todo. Pode passar.
Eu agradeço a oportunidade pelo convite, a todos que estão nos assistindo, a todos os colegas que têm nos ajudado. Já falo ao Hugo, à Bruna, que não é fácil, mas nós temos que continuar. Pessoas precisam lutar, pessoas que têm conhecimento, pessoas que estudaram e que estão dispostas a lutar por essa área da sustentabilidade. Então, eu gostaria de agradecer a Planurb também pelo espaço, do Diálogos, e a nossa secretaria. Muito obrigado. Obrigada, senhor Gilson. Na sequência, passamos a palavra à senhora Bruna. Olá, boa noite. Vou aproveitar aqui e fazer um gancho já com a última fala, que realmente trabalhar com sustentabilidade, aquele trabalho de formiguinha, que às vezes a gente acha que tá sozinho, tá ali, nossa, eu tô fazendo, não tô vendo o resultado, mas de repente você vê o tanto de formiguinha que tem por aí, nos espaços como esse, a gente vai se juntando e vai vendo que a gente só não está junto, só não está vendo o trabalho do outro o tempo todo, mas ainda bem que temos várias formiguinhas espalhadas por Campo Grande, através da Planurb, eu já pude conhecer várias dessas, e a gente sempre vai conhecendo mais. Se puder abrir o slide, por gentileza. Bom, pode passar para o segundo já, por favor. Vou falar ali da compostagem na educação ambiental. Meu nome é Bruna Gonçalves, eu sou engenheira ambiental, educadora ambiental e embaixadora Lixo Zero. Trabalho muito nessa área com o Instituto Lixo Zero, com a questão de reciclagem, resíduos sólidos, compostagem. Sou uma militante aí da causa, sempre atrelado também aos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é da Agenda 2030 da ONU, que vai de encontro com o mesmo propósito que o Gilson acabou de falar, que a prefeitura também trabalha, também atua. E eu recebi uma surpresa quando eu fui convidada, né, para falar aqui sobre a compostagem na educação ambiental. E quem me apresentou a compostagem, como eu conheci a compostagem, foi através do Hugo, que está aqui conosco hoje, que foi meu professor em uma disciplina. Ele falou assim, ó, vocês vão ter que fazer uma composteira em casa, vão ter que aprender a manusear, operar, e se vira e vai ter que aprender. A prova é essa aí, vai tirando foto, vai mostrando, traz o adubo, e nisso eu conheci a compostagem doméstica, ainda não trabalhava com as minhocas, tinha um nojinho sim, mas no final deu certo. Pode passar. E sou grata, Hugo, por ter me apresentado. E aqui, para falar da educação ambiental, da compostagem na educação ambiental, eu trouxe primeiro o que é a educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela se entende por processos que desenvolvem o indivíduo, a coletividade, para construírem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa definição, ela vem da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, não tem como a gente falar de educação ambiental sem falar do indivíduo, da coletividade, do papel do indivíduo na coletividade, e que a educação ambiental é um processo. Então, não é uma fala, não é uma palestra, não é uma oficina, é o processo, é o conjunto disso tudo que faz com que a educação ambiental seja efetiva, seja eficaz,
nesses 5 pilares, que são os valores sociais, os conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Não adianta só o eu sei, só o eu passei o conhecimento, se você não consegue englobar esses 5 pilares. Pode passar. Então, aqui para falar de valores sociais na educação ambiental, queria que vocês dessem uma olhada aí para essa imagem, meio impactante. Mas, assim, o que vocês estão vendo nessa imagem? O que é isso? Então, você vê ali, é uma montanha de lixo, aí tem ali um lixão, tem um trator, tem uns barracos ali no canto, tem gente com um cesto como se fosse uma mochila nas costas, angariando ali alguma coisa para vender ou para comer, a gente não sabe, né? Então, isso aqui é uma cena de um lixão. Então, assim, que valores sociais, e essas pessoas, o que elas estão fazendo aí? Por que elas estão aí, né? E pode passar de novo. E agora aqui, qual é a diferença, né, daquela primeira imagem para essa? Aqui a gente consegue ver que é um aterro sanitário. Isso aqui provavelmente já está licenciado, está em conformidade ambiental, não está poluindo o solo, não está poluindo as águas ali, como na foto anterior. Mas a parte social aqui é que ainda é uma montanha de lixo. Mesmo que esteja ambientalmente adequado para os padrões de hoje, ainda é uma montanha de lixo. Ainda tem resíduo orgânico ali dentro, ainda tem resíduo reciclável ali dentro, que poderia estar gerando renda e poderia estar retornando nutriente para uma horta, para gerar alimento para outras famílias. Esse espaço que é ocupado por um aterro sanitário, quanto mais você enche, você vai precisar de um outro espaço mais rápido. Então, o que você vai pensar? Poderia estar sendo construído nessas áreas um conjunto habitacional popular, poderia estar sendo construída uma universidade, um hospital. Então, esses espaços também que deixam de ser construídos porque a gente precisa de espaço para uma montanha de lixo, também é preciso olhar para essa parte dos valores sociais. Então, além de você estar enterrando dinheiro, de você estar enterrando comida ali, você está deixando uma área que poderia estar vindo como benfeitoria para a sociedade, sendo destinada a essa montanha de lixo. Pode passar. Então, aqui, a parte do conhecimento, né? Aquele próximo pilar. O que é, né? Trazer o conteúdo em si. 50% dos resíduos que a gente tem em casa são resíduos orgânicos. 30% são resíduos recicláveis. E 20% é rejeito. Então, o que está naquela montanha de lixo era para ser 20% só daquilo. Né? A gente vê, assim, eu não tenho números aqui palpáveis, eu não consegui buscar os números mais recentes. Mas, assim, não chega a 10% o que é arrecadado de reciclável em Campo Grande hoje, por exemplo. Eu tenho número de 2 anos atrás, mas não cheguei a trazer. Mas isso mostra que, assim, é dinheiro que está sendo enterrado, porque se ele não está chegando na cadeia produtiva de volta, ele não está sendo reciclado, ele está indo para o aterro. E o resíduo orgânico, a mesma coisa. Pode passar. E com base nisso, a gente vem com a chamada para habilidade. Então, assim, a gente está acostumado a ver na escola aquela coisa de que eu sempre aprendi assim, aquele monte de lixeira colorida, que aí torna inviável. Então, a gente traz como habilidade na educação ambiental a separação em 3 lixeiras. Uma maior para o resíduo reciclável, porque ele, de fato, é mais volumoso. 2 menores para o orgânico e para o rejeito. Então, a gente traz a habilidade de começar a se separar da forma correta e pensando na compostagem. Pode passar.
E aí a atitude é a compostagem em si. Então, se metade do nosso resíduo é orgânico, né? Então, o que, que a gente pode fazer? Se esse é metade do problema dos resíduos sólidos que a gente tem. Então, vamos compostar. Pode passar. Então, aqui, eu trabalhava na Hábito Educação Ambiental em parceria com o Leandro e com a Marjolie, que são meus parceiros até hoje em vários projetos. E um dos projetos que a gente fez foi essa parte de fomentar a compostagem, né? Então, a gente tem 2 vídeos no YouTube, que é essa parte da atitude de como fazer a sua composteira doméstica e como operar a sua composteira doméstica. Então, tudo que precisa, assim, não é uma coisa muito difícil de se fazer. Então, assistindo um vídeo no YouTube é possível, inclusive essa composteira do balde de cloro de piscina é a minha composteira atual. Coloquei em cima, sabe aqueles disquinhos de segurar botijão de gás com rodinha? Coloquei em cima, montei lá e eu arrasto para um lado e para o outro, fica na minha lavanderia. Então, é uma coisa que, quando a gente passa a fazer, a ter essa atitude com frequência, então você aprende o que você faz para não ter cheiro, o que você faz para não dar um bigato, para não dar um bicho, para não atrair a varejeira. Então, e é um processo que não demora para você conseguir engatilhar ali. E aí, essa é a parte da atitude, pode passar. E aí, nas competências, eu vou falar um pouquinho, assim, de quem que é a responsabilidade do resíduo, né? Quais são quem é o competente por cada fase? Primeira coisa que a gente precisa fazer é a separação correta. Então, isso é uma competência nossa como indivíduo, como ser humano, né? Como cidadão. Então, se você não faz a separação, só tem um caminho. Ele vai para a coleta comum, ele vai parar no aterro sanitário. No caso de Campo Grande, tem cidade que nem aterro tem. Vai para lixão. Então, a competência nossa é fazer essa separação, porque a partir dali é competência da prefeitura, aqui em Campo Grande, atrelada à Solurb, fazer essa coleta e a destinação ambientalmente adequada para isso que você destinou como lixo comum até o aterro sanitário. Pode passar. Então, aqui a gente tem a segunda parte. Então, quando você separa em 2 ou 3 lixeiras, você tem os resíduos separados. Então, o reciclável, ele vai primeiro para a UTR, que aí, primeiro, a sua competência de separar o resíduo da forma correta. Isso é competência sua. Aí vem a Solurb e vai fazer a coleta desses resíduos recicláveis e vai levar até a usina de triagem, onde as associações, as cooperativas que trabalham lá vão fazer a triagem desses resíduos e encaminhar para a indústria de reciclagem, que aí a competência delas de fazer a triagem e fazer essa venda para a indústria de reciclagem, que vai passar para a indústria de embalagens, que volta para a indústria para envase, voltando para o mercado e para as residências. Pode passar. E aqui o grande chamariz da noite, que você é responsável pela compostagem acontecer, é competência sua como indivíduo. Então, o que você vai fazer? Você vai separar, além de ser em 2 lixeiras, você vai separar em 3. Você começa a separar o resíduo orgânico e destinar para a compostagem. Então, primeira competência sua, separação. Segundo, se você quiser fazer a compostagem doméstica, competência sua, fazer a manutenção da sua composteira. Se você quiser fazer a horta, competência sua, a manutenção dessa horta, ou para consumo próprio, ou para venda, para voltar esse material para o mercado, né? Esse insumo, de alguma forma. E outra opção é, se você não queira fazer a compostagem, caso você não queira, existem empresas que fazem a compostagem, existem organizações que fazem a compostagem. Então, é questão assim da gente procurar quem faz esse tipo de serviço aqui em Campo Grande. Eu sei que já tem pelo menos um eu sei que tem, então aí a competência ficaria para esse terceiro.
E, enfim, fica aqui esse monte de setas que parece uma bagunça aqui nesse final, mas ele é para mostrar que tudo começa com uma competência pessoal, que é na separação através das 3 lixeiras. Pode passar. E, assim, alguns mitos e verdades que eu sempre gosto de falar na educação ambiental é que a compostagem não dá cheiro, a compostagem não dá bicho, a compostagem dá adubo. Se tratando aqui principalmente da vermicompostagem, da composteira doméstica, da vermicompostagem, que se você faz da forma correta e faz o manuseio da forma correta, ela não vai ter cheiro, ela não vai ter odor, ela não vai juntar bicho, se ela tiver feita e sendo manejada da forma correta. A única coisa que tem como resultado disso é adubo. Pode passar. Então, muito obrigada, fico muito feliz com a participação aqui, com o convite. Deixo os meus contatos aí, caso queiram entrar em contato, bater um papo mais sobre a compostagem na educação ambiental. E é isso, obrigada. Obrigada, Bruna. Passamos, então, a palavra agora ao senhor Hugo. Bom, boa noite a todos. Então, pessoal, é um prazer estar aqui presente, falando um pouquinho com vocês. Queria cumprimentar aí os meus colegas, todos que estão nos ouvindo, o pessoal da Planurb, muito obrigado pelo convite. E eu não sei, vocês vão compartilhar ou quer que eu compartilhe aqui? A gente pode compartilhar. Porque se quiser também, eu estou com ela aberta. O que você acha melhor, Hugo? Pode ser, então eu vou compartilhar. Tá bom. Bom, vocês já estão enxergando aí? Tá carregando. Aí, abriu. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu sou o Hugo, mais uma vez aí da Inteligência em Projetos Ecológicos. E relacionado então aí a resíduos sólidos, né? O que a nossa empresa faz? A gente Oi, eu acho que eu caí aqui, vocês... Não sei o que aconteceu, mas tô on de novo, certo? Sim. Bom, então vamos retomar aqui, desculpa aí, não sei o que houve. Bom, então, dentro da empresa, a gente trabalha muito com PGRS, né, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, então a gente faz cadastro de grande gerador, PGRS no contexto do licenciamento ambiental também, a nossa empresa trabalha com a área de licenciamento, então muitos dos estudos ambientais a gente precisa apresentar o PGRS. Dentro de escolas, né, palestras, eventos, a gente trabalha com essa área também de educação ambiental para levar esse conhecimento, né, coisa boa aí, a gente falando de compostagem, que é equivalente a estar falando aí de vida, a gente vai entrar um pouco aqui na parte técnica da compostagem, mas também é legal a gente falar dessa parte holística, né, desse contato com a terra, com a plantar. A gente trabalha também com capacitação e assessoria de cooperativas de reciclagem, então tem uma fotinha aí de vários materiais aí pensados, então a gente trabalha com algumas cooperativas aqui da capital e também de outros municípios do estado. E a gente tinha uma loja que a gente vendia composteira doméstica lá na Rua Bahia, tem umas fotos aí de uma composteira da marca Umi, então essa marca era parceira nossa até hoje, mas a gente não está mais com a loja física, mas a gente continua trabalhando aí com projetos, a área de serviço. Então, o que é compostagem? Nossos colegas já falou aí, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente é legal a gente entender que a compostagem, ela é um processo natural de degradação da matéria orgânica. Então, a compostagem está ocorrendo o tempo todo, por exemplo, numa floresta. A diferença é que quando a gente está falando de uma compostagem do ponto de vista técnico, a gente quer controlar essas variáveis que vão influenciar o processo de decomposição, para que a decomposição ocorra de uma maneira adequada e acelerada, né? Então, basicamente, a ideia geral é essa. Aí, a gente está falando que tem micro-organismos, né? Que história é essa? Que micro-organismo é esse que vai ajudar na compostagem? Então, assim, são diversos os micro-organismos, né? Decompositores.
A gente tem as bactérias, os fungos, protozoários, então, muitas vezes, até mesmo na composteira doméstica, já já eu vou mostrar minha composteira para vocês, ela está aqui atrás de mim, a gente vê até mesmo formando um fungo em determinado alimento, então é comum a gente ver de vez em quando também algum inseto, algum ácaro se formando. Então, assim, por isso que eu falei que é a gente falar de vida, porque a compostagem, ela ocorre com essa presença intensa de micro-organismos, entendeu? Então, se forma um microecossistema ali nesse processo e as minhocas também, né, a compostagem do tipo minhocário, elas também têm um papel importante nessa questão da degradação aí e a questão de aerar também os resíduos para que ocorra. Então, já que a gente está falando de aerar, só para a gente ter essa noção também de que a compostagem ela ocorre com a presença de oxigênio. Então, quando a gente não tem oxigênio presente, isso é o que pode dar o mau cheiro, que é a digestão anaeróbia. Então, a gente também pode tratar resíduos orgânicos de forma anaeróbia, mas é um outro sistema. Aqui a gente está falando de compostagem, que é quando a gente tem a presença de oxigênio. E aí eu pergunto, né, isso dá trabalho ou traz benefícios? Então, assim, do meu ponto de vista, não tem trabalho nenhum, porque o mesmo trabalho que você tem de jogar o resíduo orgânico no lixo comum, vai ser o mesmo trabalho que você tem de colocar ele aqui dentro da composteira. A única diferença é que uma vez na semana, vamos dizer, a cada 2, 3 dias, é legal a gente vir aqui e dar uma revolvida nesse material para o oxigênio penetrar. Então, assim, isso não é trabalho, isso chega a ser até terapêutico, você ter esse contato com a terra. Se tem criança em casa, ensinar a criançada a colocar a mão na terra, perder esse tabu, entendeu? Esse distanciamento que a gente vem criando com esse nosso mundo moderno. E aí, por isso que é legal, para a gente retomar esse hábito de plantar e de ver esses processos, esses ciclos acontecerem no nosso dia a dia. Aí, o que dizer, é possível fazer isso em casa, né? Mais uma pergunta aí. Claro que é possível, e não tem só uma maneira, tem diversas maneiras de a gente fazer isso em casa. Ah, mas eu moro em apartamento. Não tem problema se mora em apartamento. No apartamento pode fazer uma composteira desse tipo minhocário na sacada ou na lavanderia. Eu morei em apartamento, tinha minha composteira lá e funcionou normalmente. Tem aquela composteira ali preta ali na parte superior, que ela no caso seria para atender o condomínio como um todo, né? Então poderia ficar um responsável lá, vamos dizer, o zelador, para uma vez na semana ir lá dar uma revolvida no material. E aí cada um dos moradores estarem levando ali, destinando adequadamente esses resíduos. Aí também o modelo UMI, né, que são esses que tem até um adesivinho de uma minhoquinha colado nele, ele foi desenvolvido pela Morada Floresta, eles são lá de São Paulo. É bastante interessante porque tem vários detalhezinhos assim que são pensados, mas tem como a gente fazer com caixa separadora também, que é esse modelo azul que está ali embaixo. Então, nada mais né, do que a gente está realizando alguns furos para que as minhocas possam circular de uma caixa para outra, também para que o chorume, né, o biofertilizante, ele possa estar descendo ali para a caixa coletora. Também tem a forma da gente estar fazendo aí com madeira, se a gente tem espaço de quintal na nossa casa, ou com essa tela de galinheiro, né, que aí a gente vai colocando ali a camada de resíduo, seguida da camada de matéria seca, que seria a folha ou serragem, né, a maravalha, como nosso amigo Gilson usa também. Aí, na larga escala, então, até então, a gente estava falando ali de alguns exemplos de compostagem na pequena escala, na nossa residência, né? Na larga escala, a gente também tem diversas técnicas, então, eu gostei bastante de ver lá o trabalho do Gilson, ali, que o pessoal vem desenvolvendo. Eu não sabia que tinha em Campo Grande uma escala desse tamanho, então, achei muito legal. Vou até usar aí, depois de exemplo, nas fotos aí, nesse tipo de palestra. E aí tem também outros tipos aí, né? A de cilindro, essa de leiras ali, né? Com aquele suporte de madeira no interior para que possa entrar oxigênio. Então, esse tipo de compostagem, o Gilson falou que eles fazem o revolvimento com trator. Então, a gente vai precisar, qualquer tipo de compostagem, a gente está realizando esse revolvimento exatamente para aerar. Então, lembra sempre disso, que é interessante a gente trazer oxigênio para o sistema. Aí, pessoal, aqui a Bruna já falou, né, desse tipo de compostagem aí, doméstica, utilizando baldes. Então, a gente pode conseguir esses baldes aí como doação em restaurantes, para a gente poder estar realizando em casa. Então, seria uma compostagem de custo zero. Aqui são só algumas medidas para quem quiser fazer em casa também, né, para ter uma noção do tamanho. Então, 60 centímetros ali de comprimento, 42 de largura, e cada caixa tendo aí uns 30 centímetros de altura. Aí, uma composteira com 2 caixas, ela vai atender até uma família de 4 pessoas.
com 3 caixas vai atender uma família de até 6 pessoas, e aí mais de 6 pessoas na família e vai aumentando as caixas. Elas são modulares, então você pode utilizar quantas caixas forem necessárias. E quando a gente está falando dessa parte técnica, tem alguns parâmetros que vão contribuir para a gente atingir o resultado ótimo da nossa compostagem. Então, a relação carbono-nitrogênio, ela é muito importante, que ela tem que ter uma relação 30:1. Seria 30 partes de carbono para cada parte de nitrogênio. Aí, o que é isso, né, que eu estou falando? Isso nada mais é do que o carbono, ele vai estar presente na matéria seca, que seria a folha seca ou a serragem. E o nitrogênio está presente nos alimentos. Quando a gente coloca em termos de volume, mais ou menos a proporção 1:1, isso já vai estar aí mais ou menos sendo encaminhado para essa proporção de carbono e nitrogênio 30:1. Aí também tem a questão da aeração, que eu comentei bastante aí, que a gente tem que se atentar. A temperatura, é legal a gente lembrar que a compostagem ela está liberando calor, né? É um processo termofílico, e aí quando a gente coloca a mão assim na caixa, sabe? Dependendo do dia, ela está até quente, então esse processo ele libera calor. Relação superfície-volume, que é para a gente ter uma ideia aí da altura das leiras, né, de compostagem, que elas não podem ficar muito altas. O Justo até comentou alguma coisa aí para que não falte oxigênio exatamente na parte mais baixa aí da leira. Umidade, né, tem tipos de compostagem que a gente acrescenta água, outros não. Então, é interessante ela estar em 40% a 60% de umidade. Geralmente, os próprios resíduos orgânicos eles já contêm essa umidade necessária. E aí o pH, né, variando aí de 6 a 8. Aí o que pode colocar na compostagem, o que não pode, o que pode com moderação. Então, frutas, verduras, legumes, isso aí pode à vontade, café, se tomar todo dia, não tem problema nenhum. Agora, frutas cítricas, a gente recomenda colocar em moderação, não colocar todo dia. Também casca de alho, cebola, isso a gente está falando na compostagem caseira, né? Que é essa que ela é um pouco menor. Agora, a compostagem de larga escala, como o tio Justo apresentou, é um pouco diferente. Então, ela é um pouco mais resistente a esse tipo de interferência. Aí carne, ó pessoal, tô com um gatinho aqui que tá escalando em cima de mim, ó, tá participando da palestra. Aí carne, fezes de animais, papel higiênico usado, isso não pode de jeito nenhum. Eu coloquei aqui das minhocas californianas, porque essa compostagem caseira, ela é bastante interessante a gente utilizar as minhocas, porque elas aceleram o processo. Então, elas também transformam o adubo final num adubo de grande qualidade. A gente vê aquela terra preta boa mesmo. Eu utilizo aqui, tem um monte de vasinha aqui em casa. E além da terra ser boa para as plantas que a gente planta no vaso, o interessante é que, de repente, começa a brotar um monte de coisa lá, porque como a gente joga o resíduo orgânico e ele depois é processado, muitas vezes a semente do mamão, a semente do tomate, ela brota depois que você utilizou a terra e você consegue até mesmo produzir no seu quintal, sem mesmo você propositalmente, entendeu? Só pelo processo de compostagem. Então, eu estou com um tomatinho ali que eu vou tentar colher um fruto, que ele veio da terra que eu utilizei simplesmente para plantar uma outra planta. E as minhocas californianas, elas são as mais indicadas nesse processo aí. Elas conseguem assimilar diretamente o resíduo in natura, como a casca de banana ali, diferentemente das minhocas, às vezes, locais que a gente tem, que elas precisam que o resíduo esteja já um pouco degradado, no processo de degradação, para elas conseguirem assimilar. E também as californianas, elas suportam essa temperatura elevada que ocorre na compostagem. Aí eu coloquei ali o Miobox, a gente tem ele, que é para a gente produzir matriz de minhocas, entendeu? Então, eles otimizam ali a reprodução, as condições de desenvolvimento e reprodução das minhocas, e a gente consegue produzir matrizes para ter sempre minhoca disponível, vender, doar para o vizinho. Aqui eu só queria chamar a atenção, a Bruna já falou um pouquinho, que é o seguinte, a gente gera, em média, 1 quilo de resíduo por pessoa por dia. Então, vamos supor aí, Campo Grande tem 916 mil habitantes. Cada habitante gera 1 quilo por dia. Se os resíduos orgânicos são 50% desse total, então isso significa que 458 toneladas por dia são resíduos orgânicos. Você imagina se todo mundo compostasse em casa ou se a gente tivesse uma coleta especial, né, no município só para resíduos orgânicos que direcionaria isso tudo para uma usina de compostagem. Então isso seria maravilhoso, porque a gente ia prolongar a nossa vida útil no nosso aterro, né? E então isso ia reduzir custos para a cidade. Então, é aquela linha da tendência ali, né? A gente
está sempre trabalhando aí na não geração dos resíduos, depois na reutilização, na redução, reciclagem, tratamento. Então, a última opção seria a disposição final no aterro, né? Então, a gente tentar trabalhar eles dessa maneira. E aí, o que deveria ir para o aterro, que é aquela parcela de rejeito ali, que é aquela pontinha laranjada, amarela ali do triângulo, né? É uma parcela muito pequena. Então, no fim, o que deveria realmente estar indo para o aterro é muito pouco. E eu risquei ali o lixo porque esse nome, né, na política de 2010, na política nacional, a gente já não tem mais esse termo lixo, ou são os rejeitos, que a gente não tem uma viabilidade econômica de estar reciclando, ou são os materiais recicláveis, ou são os resíduos orgânicos. Então, aqui a questão, né, que a gente discutiu aí um pouco do aterro, o aterro ele é ótimo para a nossa cidade, ele é 1000 vezes melhor do que o lixão, só que o que eu quero dizer é que a gente poderia estar prolongando a vida útil dele e estar diminuindo o custo para o nosso município. Então, por isso que é interessante a gente estar investindo também em compostagem. Eu também tinha destacado aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma pauta que a gente tem que estar sempre trazendo ela à tona, e o pessoal falou bastante aí também, só para a gente estar alinhado nesse rumo. Aqui é um fotógrafo francês que ele acumulou 4 anos de resíduos na casa dele e tirou algumas fotos para a gente ter uma noção de quantos resíduos a gente gera. Aqui não estão incluídos, então, os orgânicos. Então, só para vocês terem ideia que isso poderia ainda ser 50% maior. E só para a gente estar repensando, então, né, nos nossos padrões de consumo. Esse daqui é um outro ambientalista, que é lá americano, Robin Greenfield. Ele vestiu, literalmente, o resíduo que ele gerou por um mês. E ele saiu andando pela rua para impactar mesmo a população, para eles terem noção de quanto resíduo a gente gera, né? Então, se uma pessoa gera esse tanto, imagina todo mundo da cidade, né? Então, tem essa ferramenta aí, Pegada Ecológica. Se vocês digitarem no Google Pegada Ecológica, dá para vocês calcularem quantos planetas Terra são necessários para suprir a demanda do seu padrão de consumo atual. Então, é bem interessante. E só para a gente estar repensando nisso, né? Então, por isso que eu trouxe esses exemplos aí. Também queria falar, assim, só alguns cases aí no mundo, né, de sucesso em relação à compostagem. Então, aqui é um dado da Eurostat que traz os países, né, a disposição final em termos percentuais aí, e quantitativo também dos países da União Europeia. Então, a gente vê que o verde, que é o aterro sanitário, ele vem diminuindo, ou seja, por mais que ele seja bom, a ideia é a gente ir para as outras soluções, que seria aumentar a reciclagem, aumentar a compostagem, né? A situação na Alemanha, por exemplo, lá aqui em cima a gente tem a compostagem, né? Nessa primeira linha que está escrito compost em inglês. Aí, mas além da compostagem, em relação aos resíduos orgânicos, eles também têm a digestão anaeróbia e também tem a combustão. E aí, nessas outras duas, eles conseguem aproveitar o biogás para gerar energia e também o biofertilizante, né? Então, eles conseguem, dessa maneira, reduzir muito a quantidade de resíduo que vai para aterro. E isso tem uma viabilidade econômica muito boa para o município. Na Suécia também, eles têm um controle muito interessante, embora eles tenham uma taxa de geração muito alta, está em torno de 1,6 quilos por habitante. Aqui no Brasil, mostrei que a gente está em torno de 1 quilo. Então, embora eles tenham uma geração muito alta, eles conseguem gerenciar de uma forma muito boa. E aí, até para assim, a gente abrir um pouco a mente, né? Eles têm um sistema chamado ENVAC. Esse sistema, ele coleta os resíduos separados através desses tubos, né, para um sistema pneumático. Então, assim, eu não estou dizendo que isso aqui é viável para o Brasil em relação à nossa população, território, mas eu estou dizendo que um exemplo bom como esse que o Gilson trouxe, a gente tinha que estimular mais, a gente tinha que fazer mais, que seria esse aí é o básico, é o nosso dever de casa, entendeu? Que é o que a gente já consegue fazer com os recursos que a gente tem disponível. Então, é mais nesse sentido aí, para a gente ver que tem gente também fazendo, que a gente não está sozinho, né? Como a Bruna comentou, e é legal quando a gente vê esse tipo de exemplo, que é para a gente estimular mesmo e ir atrás. Aqui é um modelo de biodigestor que eu trouxe só para vocês verem também como que seria um sistema sem oxigênio. Então, nesse caso aqui, a gente também consegue colocar os resíduos orgânicos por essa abertura que tem ali na frente, e ali vão ter bactérias também que vão degradar e elas vão gerar o biogás. Então, tem até a foto aqui de um fogareiro que a gente pode estar cozinhando, utilizando esse biogás, que vem da decomposição dos resíduos. Então, imagina só, você está resolvendo o problema da geração, da destinação dos resíduos orgânicos para o aterro, e você está
gerando gás, você vai economizar com gás de cozinha na sua casa e ainda gera também o biofertilizante que você pode utilizar na horta. Então, o sistema é bem legal também, embora não é um sistema de compostagem, é de gestão anaeróbica nesse caso aqui. Aí, assim, também, só para trazer esse tipo de novidade que é interessante para a gente pensar. Nova York aprova a compostagem com restos humanos. Então, assim, já estão se falando dessa questão, né, da compostagem de cadáveres, né, de pessoas que decidem ainda em vida que querem que seu corpo seja compostado, né, ao invés de ser incinerado ou até mesmo enterrado da forma padrão. Então, eles defendem que isso gera menos CO2, né? Então tem um impacto do aquecimento global aí menor do que as destinações convencionais. É o que eu estou falando, são só assim, para a gente ver a que ponto que isso já está indo, sabe, em outros lugares do mundo. Aqui é um vídeo também que a gente fez lá no canal da Solar Urbinho, eu vi até a Mara Calves aí, agradecer a presença e convidar todos lá a conhecer o canal do Solar Urbinho e assistir o nosso vídeo. A gente mostra diversos tipos de compostagem que a gente realiza lá no nosso espaço. Então tem compostagem com tela do galinheiro, com caixa do tipo minhocário, tem outros tipos aí, então para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Aí eu agradeço, então, eu só queria mostrar aqui rapidamente também, deixa eu parar a apresentação, só para vocês verem a composteira que eu tenho aqui, ó. Então, ela é essa composteira aí do tipo minhocário. Eu gosto de utilizar a telinha, porque com a telinha ela respira mais, como a gente falou que precisa oxigênio, né? E aí, a gente nada mais faz aqui do que acrescentar os restos do resíduo, né? Então, o que eu gerei no dia lá, eu junto num baldinho na minha cozinha, aí taco aqui, então joguei o resíduo lá, e aí eu coloco junto uma quantidade de serragem, geralmente na mesma proporção desse resíduo que eu gerei. E aí, aqui dentro, então, tem as minhocas, né? Elas vão estar trabalhando esse material, vão estar contribuindo aí na degradação dessa matéria orgânica. Então, aqui tem já um processo mais avançado, ó, você já consegue ver uma terra preta, não tem odor nenhum. Aqui tem as minhocas, né? E é bom, é legal porque a criançada gosta, gosta de participar. E aí aqui embaixo, né, a gente tem uma caixa coletora, que aí ela tem o biofertilizante. Então aqui tem um líquido, não sei se vocês conseguem ver certinho, mas ela tá cheia de um líquido marrom escuro, que na verdade a gente consegue utilizar esse líquido para regar as nossas plantas, né? Então a gente dilui ele 1 para 10, seria, né, vamos dizer assim, 1 litro de biofertilizante para 10 litros de água, e a gente pode estar irrigando a nossa horta aí, que ela vai estar sendo muito bem tratada aí, e a gente não precisa, com isso, estar inserindo insumos químicos, né, insumos externos aí. Tá certo, pessoal? Eu vou ficar à disposição aí para tirar dúvidas e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Obrigado, Hugo. Todas as apresentações foram ótimas. E dando continuidade, conforme já mencionado, agora teremos um intervalo de 5 minutos para envio de perguntas por meio do link que estará disponível no chat.
voltando às perguntas. A primeira pergunta é do Rafael Ortigosa e é aberta a todos. Aqui em Campo Grande, algum de vocês já atenderam alguma empresa que aderiu às práticas de compostagem? Se sim, quais as maiores dificuldades enfrentadas nessa implantação? Bom, eu não encontrei ainda, assim. Já vi algumas lixeiras, alguns sistemas, mas não participei diretamente da implantação, Rafael. Bom, deixa eu comentar. Eu trabalhei com o cadastro de grande gerador e aí teve bastante restaurante que a gente até chegou a conversar sobre isso. Tiveram alguns proprietários de restaurantes interessados. Só que aí a gente enfrentou um pouco de dificuldade no sentido que não tinha muita viabilidade para eles estarem realizando no formato atual dessa questão do cadastro, né? Então, porque de certa forma eles são obrigados a apresentar o contrato de coleta independente deles estarem realizando esse tipo de ação, né? Segundo o decreto atual. Então, fica um convite para talvez a gente estar revendo isso para tentar promover, né, esse tipo de ação da compostagem vinculada a essa situação do cadastro de grande gerador, por exemplo, porque o formato como está hoje não tem muita vantagem, sabe, para o proprietário para ele estar realizando. Então, em termos econômicos mesmo, né, que no fim das contas a gente vai resbaldar na questão econômica, eles não teriam muito retorno. Então, a pessoa tem que ter mais mesmo força de vontade muito grande, porque em termos econômicos, assim, seria ela poder, por exemplo, vamos supor assim, se o restaurante composta, ele consegue abater em 50% o valor da coleta, então não tinha nenhum estímulo dessa forma, entendeu? Então, por isso, mas o interesse, ele existe, mas a questão é essa, ainda esbarra um pouquinho na questão da viabilidade. Eu nunca trabalhei nesse formato atendendo empresas que precisassem realizar a compostagem. Já vi situações nesse mesmo formato que o Hugo mencionou aqui, que a questão do grande gerador é pela geração e não pela destinação, que isso é levado em consideração, então realmente acaba não sendo viável. E eu queria aproveitar assim para colocar uma situação como foi levantado aqui o restaurante. O restaurante do Sesc, ele tem um maquinário, ele tem uma composteira mecanizada que faz todo esse processo em 24 horas. Então, ele consegue compostar todo esse resíduo dele em 24 horas, assim, só a nível de curiosidade mesmo nesse momento. Rafael, quer fazer uso da palavra? Só para complementar rapidinho, o Hospital São Julião é um exemplo, né, na compostagem aí. O Bruno lá, ele conduz lá o gerenciamento de resíduos como um todo e eles têm lá uma composteira, um processo de compostagem já há muitos anos. Então, esse sim a gente pode estar citando como exemplo de empresa aí. Dando continuidade, a próxima pergunta é da Beatriz Fernanda e é para o Hugo, direcionada ao Hugo. Qual você acredita ser o principal diferencial de uma empresa que trabalhe com a compostagem? Bom, a gente pode começar falando aí da questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, essa empresa ela vai estar alinhada, ela mostra, então, um engajamento com as questões sociais, as questões ambientais, essa preocupação, né, de não estar destinando o resíduo, então, estar fazendo, vamos dizer assim, além da nossa obrigação, né? Então, também está trazendo esse conceito holístico para dentro da empresa, é bastante interessante, né? Mostra o interesse aí. Então, eu acho que seria mais nesse sentido mesmo, dela tá promovendo, e então isso vai favorecer a população em geral, vai favorecer os colaboradores da empresa. Então, acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu entendi a pergunta certa, mas se ficar mais alguma dúvida, pode comentar no chat aí. Beatriz?
dando continuidade, a próxima pergunta é da Karina Mendes Pinheiro para a Bruna. Bruna, muito se sabe sobre compostagem e pouco se pratica. O que você acha que pode ser feito para aumentar a adesão das pessoas à prática da compostagem? O que eu vejo muito, assim, como assim, atuando com educação ambiental, difundindo a prática da compostagem, o que a gente mais ouve é: ai, eu não vou ficar juntando lixo na minha casa, ai, porque vai ficar fedido, ai, porque eu não quero. Então, assim, é um desafio muito grande, é quebrar essa barreira, é quebrar esse tabu que se tem de que o resíduo orgânico é lixo, de que aquilo não serve para nada, que vai atrair bicho. Então, eu acho que assim, o principal ponto é a gente conseguir quebrar esse tabu, e a gente consegue isso elevando o conhecimento mesmo, assim, mostrando, ó, pega aqui, esse aqui é o biofertilizante líquido, cheira, me fala que cheiro tem. Esse aqui, ó, que cheiro tem? Eu moro em um apartamento. Minha composteira fica dentro da minha lavanderia, onde eu lavo e seco as minhas roupas, onde eu passo as minhas roupas, as poucas que eu passo, né? Porque a gente já compra roupa pensando em não precisar usar o ferro. Mas, então, assim, se fosse fedido, não ia estar ali na minha lavanderia, eu não ia ficar andando com a roupa fedida. Então, eu uso muito isso como exemplo, e eu acho que a grande questão para a gente conseguir fazer com que mais pessoas compostem é o exemplo, porque depois que eu comecei a fazer, aí eu falo para um, eu mostro para outro, é uma visita que vem em casa, e aí você vai conversando. Então, assim, se em um ano eu conseguir fazer 2 pessoas começarem a compostar em casa, eu já me considero feliz, porque é um tabu muito grande. Se de cada palestra que eu faço, uma pessoa comece a fazer, já me considero feliz, porque o tabu realmente é muito grande, e a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar mostrando para conseguir mudar essa realidade na questão da compostagem doméstica. Aqui respondi bem a pergunta, Karina, ainda tem alguma dúvida? Só queria complementar a resposta da Bruna, no caso, assim, das escolas. Nós, no caso, enquanto pais, incentivar, né, os nossos filhos e participar do corpo docente da escola mesmo, com a participação direta no conselho, com os diretores, professores, porque da escola vai sair os futuros empresários, né, grandes produtores que vão abastecer o Brasil. E eu acho que ali dentro da escola é o melhor caminho para a gente poder implantar, né, essa questão dentro do coração do aluno, para ele levar adiante esse prazer pela terra, né, como uma disciplina mesmo. Fazer, ele botar a mão na massa, como o Hugo disse, fazer a horta, fazer a compostagem, virar a leira, ver o processo acontecendo, e ele saber que é dali que vai vir o sustento dele, da família dele, a própria conservação do meio ambiente, a relação da produção do gás metano, quando você coloca um resíduo em contato com um lixo inorgânico, que é muito mais rápido, isso é prejudicial para a camada de ozônio. E trabalhar na criança esse tipo de pensamento, né? Seria um local, assim, acho que bem adequado para começar a mudança. É isso. Com certeza. Karina, mais alguma dúvida? E, finalmente, a pergunta do Hugo Henrique para o Gilson. Você vê alguma vantagem na possibilidade de coletar o biofertilizante nesse sistema de larga escala para posterior aplicação? Com certeza, vejo sim. Principalmente em regiões onde não tem saneamento básico, levar essa proposta, essa tecnologia para esses lugares e para reaproveitar o gás como energia, como para cozinhar em outras situações, própria energia da casa, e levar em áreas de difícil acesso, que nem a Bruna sabe, áreas
do Pantanal, áreas de fazenda, áreas que pode estar contaminando aí um lençol freático, né? Levar essa proposta aí para os produtores, para essas pessoas aí onde o saneamento básico ainda não chegou, e em larga escala, com certeza também nas empresas. Acho que esse aí é o caminho do futuro. A gente tem que começar a pensar nesse reaproveitamento desses resíduos, né? Com certeza, Bruno, eu apoio isso. Legal, obrigado aí pela resposta. Hugo. Eu passo a palavra para Mariana Massude, que vai ler o nosso chat. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez em mais um projeto Diálogo com vocês. Tendo um parceiro nosso, né, da Prefeitura, do Fundo de Apoio à Comunidade, do FAC, o Gilson aqui presente. Hugo, que nós nos conhecemos desde a época da faculdade, né? Então, a gente estudou no mesmo período, quase ali na Universidade Federal. E Bruna, que é a nossa parceira, já trabalhamos tantas vezes junto, né? Então, acho que é importante. Primeiro, quero agradecer a todos vocês que aceitaram esse convite, e eu gostaria de fazer a leitura de duas mensagens que estão ali no chat. Tiveram muitas parabenizações, agradecimentos, mas o Rafael Ortigosa mandou: muito obrigado pela imersão de conhecimento oferecida aqui e pelos esclarecimentos das minhas dúvidas. Meu dia hoje foi impactado de forma positiva e com uma postura totalmente diferente para este assunto tão importante. Então, acho que é uma fala bastante importante para o nosso evento. E nós também tivemos aqui a Mara Calves, né, como já foi citado, né, também uma parceira de todos aqui. Ela nos informou aqui pelo chat que eles vão estar fazendo o lançamento de um gibi sobre o tema compostagem. E em parceria com os embaixadores do Instituto Lixo Zero, a equipe de educação ambiental da Solurb e a Universidade Federal, 3 projetos pilotos em escolas públicas para compostagem dos resíduos orgânicos gerados na própria escola e na própria usina de triagem de resíduos sólidos recicláveis, para reaproveitamento dos resíduos das feiras livres e podas de grama e varrição. Então, acho que são iniciativas bastante interessantes de serem pontuadas aqui, Letícia, que eu acho que tanto a fala do Rafael quanto a da Mara vem trazer peso, né, para todo esse trabalho que a gente está falando hoje sobre a questão da compostagem. Então, por isso que eu acho que é importante a gente fazer essa leitura. Obrigada, Letícia. Agradecemos ao senhor Gilson, à senhora Bruna e ao senhor Hugo pela disponibilidade dos senhores, e a Planurb os parabeniza por todo o trabalho desenvolvido na área, de tão significativa importância. Abro a palavra para quem quiser finalizar. Eu agradeço o convite, as palavras do Rafael, as palavras da Mara, e mais uma vez é muito importante poder estar falando desse tema. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer aí, e só convidar todos aí para estar compostando em casa também. Então, vamos aproveitar o embalo da palestra aqui, dessa reunião aqui, esse grupo bacana, e vamos começar amanhã para quem não faz ainda. Aliás, vamos começar hoje para quem não faz ainda, e para quem já faz, é isso aí, vamos em frente, levando para cada vez mais pessoas. Eu gostaria também de agradecer, e na oportunidade eu gostaria de falar de um caso que aconteceu quando eu estava montando o projeto de compostagem lá na UTA, que só estava eu e o seu Luiz Finamor. Queria agradecer ele. Provavelmente ele não vai estar assistindo, porque ele acha que ele não vai conseguir o acesso, né? Mas a gente estava fazendo uma compostagem no começo, e aí a gente subiu em cima da leira para poder virar a compostagem, e saiu fumaça, esquentou nossa botina, e foi bem difícil a situação ali. E aí, tipo assim, na hora assim dá vontade de desistir. Aí o seu Luiz pegou e falou para mim assim: não, vamos continuar, vamos firme, porque eu tenho certeza que um dia outras pessoas vão colher os frutos desse trabalho nosso. Então eu queria agradecer ao seu Luiz, se ele está nos vendo, agradecer essas pessoas aí que têm nos incentivado. Às vezes a gente não sabe, né, aonde que está chegando o alcance do nosso trabalho.
E é isso, obrigado a todos, o Rafael, a Mara, já vi ela das redes sociais, o trabalho que ela faz, dos livros, a Bruna, a Hugo, vamos combinar de nos encontrar. A unidade técnica está aberta para vocês conhecerem o nosso processo de compostagem, a nossa horta, levar umas verduras fresquinha, agroecológica, cebolinha, rúcula, e só chegar para lá que vocês vão ser muito bem recebidos, gente. Obrigado. Agradecemos a presença de todos os participantes e informamos que encaminharemos os certificados por e-mail. Pedimos também a quem puder seguir a Planurb no Instagram e YouTube, estamos sempre divulgando nossas ações e eventos nessas redes sociais. Muito obrigada a todos e até o próximo Diálogos. Antes de todo mundo sair, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer um registro fotográfico. Amanda, você faz para a gente? Sim, faço. Vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Obrigada a todos pela participação.